Oi gente, meu nome é Mara Aurori. Hoje eu tô aqui na Academia Internacional de Cinema. Estou com uma pessoa mais que especial, que é o diretor de fotografia, Creumo Segon. Ele vai passar um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Ele também é o professor e coordenador do curso de direção de fotografia aqui na IC. Professor, seja bem-vindo, obrigado por sua participação, é uma honra. Estou feliz de estar sendo entrevistado aqui por uma aluna minha, né? Fiquei muito feliz com o convite. Eu tento corrigir um pouco a distorção que eu acho que eu vejo no mercado hoje em dia. Então, um amigo meu, colega também, fala, a gente está aqui tentando manter a questão da cinematografia viva, né? Porque o mundo de hoje está modificando muito a maneira de você filmar. Então, como eu falei no início, a gente acaba dando prioridade, né, aos equipamentos do que, digamos assim, ao artista, ao técnico, né, ao trabalho nosso, né, que é a direção de fotografia. Então, acho que isso é importante. Fala um pouco pra gente como você começou, qual curso você fez ou especialização e quanto tempo você atua nessa área? Eu atuo há 30 anos, mais ou menos. Comecei fazendo uma universidade aqui no Rio, que é de Niterói, Universidade Federal Fluminense do Cinema. E eu sempre costumo falar que na minha época você tinha 20 alunos na turma e você tinha um fotógrafo, né? Uma pessoa interessada em fotografia, a maioria era interessada em direção. E, enfim, hoje você tem numa turma de cinema, você tem muito mais gente interessada em fotografia do que tinha antigamente, né? Mas, enfim, eu fiz o curso de cinema, depois, dentro do curso de cinema, consegui um estágio com um filme, longa-metragem, um professor meu me indicou. E aí foi uma trajetória digamos assim, trabalhando em meio profissional, sendo convidado, né? Foi uma coisa natural comecei como estagiário, depois segundo assistente, depois primeiro assistente, depois operando câmera e entre os próprios alunos, amigos, eu comecei a fotografar, né? E aí aquela coisa, né? O pulo de você dar, né? De você estar de assistente para fotógrafo na área comercial, isso é um risco, né? Porque você tem que atuar e tem que estar bem profissionalmente. Uma coisa é você estar entre amigos, entre colegas, outra coisa é você se atirar no meio profissional, né? Então, muita gente que assiste, eles não sabem exatamente qual é a função do diretor de fotografia. O que seria exatamente a direção de fotografia no filme? Assim, no caso de longa-metragem de ficção, né, você vai contar uma história, você recebe um roteiro e a partir do roteiro você tem que, digamos assim, imaginar a melhor atmosfera para você poder contar essa história, né? E a gente sempre fala que hoje com o mundo tecnológico, com várias câmeras, vários lançamentos, né, está se perdendo muito a questão da linguagem, né? Então, como fotógrafo, a gente tem que pensar principalmente de qual a melhor maneira, qual a linguagem que a gente vai usar com luz, com cor, enquadramento, para contar a história. Aí sim, depois você vai ver a questão de câmera, questão tecnológica, entendeu? Isso é uma coisa que hoje em dia se inverte. Você pensa primeiro no equipamento, foi lançada a última câmera, né? Então vamos trabalhar com essa câmera que é moderna. Não, vamos ver, em caso de um filme de ficção, como é que você vê, digamos assim, a linguagem que vai melhor contar essa história, vai, digamos, trazer o espectador para dentro da história, né? Então aí sim você depois vai pensar no que a gente chama das ferramentas da fotografia. Então, aquele momento que tem um projeto que é apresentado, né, os primeiros passos para você entender, aplicar a fotografia, em que você se baseia para tomar a decisão de seguir aquela rota. De seguir a conversa com o diretor, né? É isso que a gente tem. A gente senta junto, lê o roteiro, a gente discute, né, a melhor maneira de captar a história, a melhor maneira da fotografia poder ajudar, né? E aí o diretor, na verdade, o diretor no final ele vai decidir, né? Então tem que haver um entrosamento muito grande. Quem define as cores, o visual da arte? A direção de arte também, né? Você tem, obviamente, questão de cenário, figurino, paleta de cores. Isso é o ideal que seja uma coisa, né? Esse triângulo, né? Direção fotografia e direção de arte. As principais qualidades que você procura em um diretor, né? Como você acha que deve ser essa relação entre diretor e diretor de fotografia, mais harmônica possível? Quando a gente acabou de casar, está apaixonado, assim, entendeu? Está assim, na fase boa, né?
Eu até sempre brinco que um casamento com o diretor, no caso de filme, ele dura 3, 4 filmes. Tem diretores que já trabalham bastante tempo com outros fotógrafos. A relação tem que ser assim, a gente tem que, não vou dizer falar a mesma língua, né, nem o caso, mas a gente precisa ter um canal de comunicação muito espontâneo, muito aberto, sincero, né? Vou dizer opiniões parecidas, obviamente eu posso contrapor com outra opinião. Ele tem uma sugestão de fazer um plano, de trabalhar uma atmosfera, eu posso contrapor com a dele. Mas principalmente a gente tem que se afinar, tem que se entender, tem que ser amigo, né? Tem que gostar um do outro, né? Acho que isso é o principal. Você trabalhando no meio artístico, né, tem que haver uma identidade, uma identificação e tem que haver uma parceria. Acho que se não houver, não flui o trabalho, não flui. É complicado. Isso acontece, acho que muitas vezes no meio comercial, pode acontecer, mas aí você está lá 1, 2 dias, 3, você faz o seu, mas no caso de um longa-metragem, né, você está trabalhando um mês, você está contando uma história, é uma parte, digamos assim, artística, né? Você está dando o melhor de si, né? Você está investindo. Né? Muitas vezes projetos, né, nem te remuneram tão bem assim, então alguma coisa você tem que usufruir disso, né? Então essa amizade, essa parceria é muito importante. Algumas profissões passam por um processo gradual de crescimento, né? Etapa por etapa. Para ser um diretor de fotografia, você precisa necessariamente antes ser um operador de câmera, um assistente, um foquista? É o ideal. É o ideal. Não é o que acontece hoje, infelizmente. Ou felizmente, enfim, não vou ser tão crítico, mas o que acontece no mundo de hoje? Antigamente uma câmera custava 80, 90, 100 mil dólares. Ninguém tinha, só o produtor. Né? Aí você tinha que, digamos assim, galgar degraus, né? Como estagiário, como eu fiz, porque aí você ia assistindo todo o processo, você ia participando de todo o processo e você via outros diretores de fotografia. Você trabalhava com outros diretores de fotografia, você via eles trabalhando, você aprendia um método empírico, observando, né, como é que eles resolviam os problemas, soluções, enfim, até como eles quebravam a cara, né, enfim. Então isso eu acho que era uma coisa mais espontânea, né, de você depois se sentir seguro, aí sim, para poder trabalhar como diretor de fotografia, né. Hoje em dia você tem um equipamento, né, com qualidade muito boa, um preço acessível, e as pessoas compram esse equipamento e eu acho graça. Então lá, diretor de fotografia. Bom, é uma coisa questionável do mercado, mas o mercado está aí, né, isso acontece muito. Né. Não concordo com isso, porque eu acho que a pessoa não aprendeu a ver outros diretores trabalhando. E acaba havendo uma desvalorização do profissional, né, de verdade. Porque você contrata, de repente, às vezes, alguém que tem o equipamento, mas não tem a teoria. Sim, mas aí é o caso porque as produtoras concordam com isso. Né? Aí, né, tem que ir atrás das produtoras, né? Não é uma coisa de, não vou eu achar ruim. Né? Eu tenho que, como eu dou aula também, eu tenho que passar esse universo para os alunos, né? Eu tenho que passar essa realidade. A questão da economia, do barato, aquele famoso barato sai caro. Sim. Acho que há provas aí concretas sobre isso. Né? Mas eu costumo falar uma coisa engraçada e ao mesmo tempo assim, que um aluno meu perguntou para mim, depois da terceira aula ele virou para mim e perguntou: professor, quando é que eu vou pegar na câmera? Eu brinquei com ele, eu levei 5 anos para pegar na câmera. Ele fez uma cara assim, eu fiquei até com dó dele. Eu falei: não, brincadeira, no próximo aula a gente vai mexer com a câmera. Mas era isso, entendeu? Pegar a câmera que ele queria era operar a câmera, para ser operador de câmera. Então assim, respondendo, o ideal é você ter essa formação e obviamente você poder fazer os cursos, né, que estão aí disponíveis, enfim. Eu acho que é uma coisa que antigamente não existia. Né, os cursos de cinema, eu acho que tem vários cursos muito interessantes, vários profissionais que se especializaram nisso, né, e principalmente um curso que tenha gente da área que esteja atuando. Ter toda essa formação, essa vivência que a gente como profissional a gente teve, né, todo esse contato, experiência de set de filmagem, entendeu? Isso é muito importante. Você acha que no Brasil existe boas oportunidades no mercado para essa área? Existe muita concorrência? Existe muita concorrência, cada vez mais. Mas assim, ao mesmo tempo o mercado está, digamos assim, na coisa das séries de televisão, né, abriu bastante o mercado, né? Mas agora eu não posso dizer como é que vai ser daqui para frente, né? Porque acho que, enfim, não vou entrar em política, mas as coisas estão todas meio nebulosas com esse governo aí que, né, não sei como é que vai ser culturalmente falando. Acho que está todo mundo um pouco receoso, né? Muito receoso, né? Assim, tem várias empresas grandes que patrocinavam vários filmes, né? A própria Petrobras, que agora está tudo dando para trás, porque, enfim.
O que você pensa sobre diretores que querem fazer o seu próprio filme? E é mais funções do que só diretor de fotografia? Alguns poucos, né? Carlos Reichenbach, em São Paulo. Tem uma história interessante que uma vez ele pediu para um diretor de fotografia fazer uma cena de 360 graus. E a câmera mostrando todo o cenário e rodando. Aí o diretor de fotografia falou assim para ele, mas isso não tem como fazer. Não tem. Aí ele falou, então tá, então vai embora que eu faço. Ele fez, não sei como ele fez, mas é uma curiosidade. Mas enfim, não estou dizendo que... É uma ousadia, né, também. É, uma ousadia e tal, você tem maneira. Em comercial funciona. Agora, em caso de longa-metragem com atores, eu acho muito complexo, né? Tem casos, sim, de diretores de fotografia que acabaram virando diretores. Agora, de acumular direção de fotografia e direção de ator, eu acho muito complexo. A não ser em documentário, entendeu? Que é mais fácil. Então, num longa, ficção que envolve muitas áreas, eu acho arriscado. Fala pra gente um pouco dessa sua experiência nos sets de filmagens, porque ali é meio hierárquico, né? Trabalho em equipe, e quais são os maiores erros que acontecem nos sets de filmagem? Somente tem que haver respeito. Eu costumo brincar com um assistente meu, ele está trabalhando para mim como assistente, eu fotografando e tem um diretor. A diretor pede uma coisa e começa a questionar o diretor comigo, falando, mas por que ele quer isso? Eu falei, cara, não fala nada agora, não, vamos fazer o que o diretor pede, que deixa que eu cuido disso com ele. Depois a gente senta no bar e conversa. Eu vou te explicar o porquê disso. Então acho assim, acho que tem que haver primeiro uma humildade muito grande de quem está trabalhando como iniciante, estagiário, primeiro assistente, enfim, começando no meio, né, de observar, de entender e não ficar questionando muito. Né? Depois senta, conversa, pergunta por quê, entendeu? Porque tem anos ali de experiência de pessoas que estão ali na frente. Né? Aí se a pessoa achar que isso não é a pessoa que está começando a achar que isso não é proveitoso, que não é legal, tudo bem, ela vai usar isso que a gente brincar. No filme dela, ela faz do jeito que ela quiser. Agora, se um filme tem um diretor de fotografia. Então, para a coisa fluir, tem que haver esse respeito e essa hierarquia no bom sentido. Né? Obviamente, tem casos que a coisa é mais horizontal, né? Que aí é caso de curta-metragem, né? Caso de todo mundo igual, mas às vezes você observa bem, se não tiver essa hierarquia no bom sentido, essa divisão de tarefas, entendeu? É um problema. Né? A coisa não flui, fica muita discussão e não vai para frente. Você tem uma câmera preferida para o seu trabalho, ou lente, ou um formato? Não, eu sei quais são as câmeras que são top no mercado, em qualidade, você lê muito, conversa com muitos amigos profissionais, você lê muito sobre equipamento, enfim, é tudo hoje um grande mistério. Todo mundo diz que a câmera é melhor que a outra. Então você tem que ir mais no que os colegas estão falando, né? Então, sim, existe uma câmera, no caso Alexa, digamos assim, que o pessoal brinca, é a preferida de 9 entre 10 diretores, entendeu? São as que são rodadas, câmeras digitais, em vídeo, porque também temos câmeras de película, que ainda se usa. Não tanto no Brasil, mas lá fora se usa, né? Mas assim, se for falar de uma câmera específica, digamos que a Alexa é a top do mercado, que é da Reflex, enfim. Eu posso falar, não tem nada a ver. Porque também depende do filme, né? Do projeto, né? A sensação que quer se passar. Muito bem observado, muito bem observado. Nota-se que você está fazendo curso aqui, né? Tá, né? A questão da linguagem, né? Boa. Eu falei em nível de qualidade de imagem estética. Agora, claro que você está falando uma coisa muito boa, que é coisa de como é que é o projeto, qual é a câmera que melhor se adapta para contar a história, sempre linguagem. Qual é a câmera que vai dar aquela textura, qual é a câmera que vai dar aquela cor, né? Qual é a lente que vai captar, então é isso mesmo, tem muito a ver com o projeto. O que você acha das mudanças nas produções audiovisuais, com esse desenvolvimento tecnológico, surgimento e acessibilidade às câmeras digitais? Reforçando a questão da linguagem. Então, se eu estou usando uma câmera que é muito luminosa, tem alguma coisa a ver com a linguagem. Isso é um usufruto proveitoso. Agora, se eu não tenho uma produção, se eu não tenho luz, aí passo a usar uma câmera pouco luminosa por questões de falta de investimento ou de estrutura, eu já não acho uma coisa boa. Entendeu? Eu sou contrário a isso. Quais as maiores dificuldades que você já enfrentou no início da sua carreira? Deve dar muito medo, né? Você pegar um projeto, ser responsável por toda aquela construção. Eu tenho um caso muito típico. Caiu um projeto na minha mão, o famoso de paraquedas, um longa-metragem para fazer em 2 semanes. Eu não conhecia o diretor, tudo que eu falei, né? Não conhecia, não era amigo dele, nunca tinha conversado com ele. Então eu era aquela coisa, eu fui indicação de um amigo meu, que conhecia ele e me indicou, né? Segundo meu amigo, eu ia resolver o problema para ele, enfim, né?
E eu conheci o diretor, eu li o roteiro indo para Cuiabá, no avião, cheguei lá, encontrei o cara, o diretor me pegou no aeroporto, a gente foi conversando no caminho para Chapada de Guimarães, que é uma hora de viagem, e aí ele já foi parando vendo locação e aí eu já fui conversando com ele. Então, em questão de 2 semanas, de repente estava filmando. Esse foi um grande desafio, né? E foi difícil, muito complicado. No início a gente acabou tendo um certo estranhamento, mas depois a gente se entendeu e foi, mas foi por pouco. Quais são suas referências, ou influências, ou filmes favoritos? Olha, são os filmes são os filmes que eu costumo usar nas aulas mesmo, né? Eu acho que o Roger Dickens hoje é um grande fotógrafo. Enfim, saindo do nacional, a gente tem os brasileiros, o Walter Carvalho, né? Que já deu palestra aqui, tem o Edgar Moura, entendeu? Você tem o Lula Carvalho, geração mais nova tem Mauro Pinheiro, né? É um pessoal assim de uns 35, 40 anos que está vindo aí, está despontando no cinema. Né? Eu acho que tem várias referências, filmes, né? O Edgar Moura, perguntaram para ele sobre as finanças, né, de um diretor de fotografia, se dá para sobreviver disso, e ele falou que depois que você filma um longa de sucesso, você começa a ter mais tranquilidade nessa profissão. Sim, eu acho que você pena um pouco. O Edgar, no caso, também ele partiu para a televisão também, né? Então acho que isso é uma coisa importante também. Você como diretor de fotografia, eu estou muito falando de longa-metragem, ficção, você tem área de televisão, né, tem comercial, né? Então o negócio é você ver uma área que você se identifique, que você goste mais, e aí sim você começar a investir nesse lado, né? Um dos seus trabalhos que foi assim, mais desafiador fazer? Acho que foi esse longa que eu te falei, porque foi na Chapada de Guimarães, com uma equipe que a equipe não era minha, que você forma equipe. Mas deu tudo certo, incrivelmente deu tudo certo. Acho que tem uma questão também de postura sua. Né? Acho que foi uma coisa de eu chegar humildemente, né? De ver, de conversar com todo mundo. Principalmente equipe de técnica, é muito difícil quando você chega de uma maneira autoritária. Entendeu? Principalmente você não sendo amigo das pessoas, o pessoal vai te olhar torto. Então eu entendi que não, peraí, que é todo mundo igual, vamos conversar, e deu tudo certo, foi uma coisa que funcionou, mas acho que isso foi bem complicadinho. Realmente a direção de fotografia parece ser um trabalho intenso. Né? Como seria o típico dia de filmagem? Quantas horas, quantos dias e o que acontece durante esse processo? Né? Às vezes vocês têm que ir para lugares complicados de ver, não tem banheiro, não tem luz, né? Eu costumo falar que tem que sair de casa, faz banheiro, faz toda a necessidade para não querer fazer lá, porque não vai rolar. Não, é complicado, dependendo da locação, dependendo do translado, do transporte, né? Mas a gente fala que começa tudo muito antes, né? Eu vou falar sempre de longa-metragem e ficção, não é coisa do roteiro. Então você tem uns 2, 3 meses de preparação, melhor dos mundos, você conversa, preparou, não sei o que, vai filmar, no dia da filmagem você tem que chegar e já está com a ordem do dia, tem que saber o que você vai fazer, é uma coisa meio... aí você vira operário, né? Eu falo assim, o artista, o criador, antes. Na hora que você está lá filmando, você vira operário para executar tudo aquilo que você pensou antes. É claro, você vai ter uma coisa ou outra que você vai conseguir criar, elaborar, mas a gente não tem muito tempo para isso. Então é um dia, digamos assim, corrido, né? No bom sentido e no mau sentido, e você tem que estar o mais preparado possível para poder a coisa fluir. Então é muito intenso. Na sua experiência, o que um diretor de fotografia pode fazer para aumentar suas chances de sucesso nessa carreira? Financeiramente falando, se fosse o caso, seria fazer comercial. Você ganha num dia que você pode ganhar numa semana, no longa-metragem. Entendeu? Então é bem diferente. Então é aquela coisa, né? Hoje eu digo que eu vivo do que eu estou fazendo, eu vivo feliz, né? Me viro, mas se eu fosse uma pessoa que pensasse mais em questões financeiras, né? Eu estaria hoje tranquilamente fazendo comercial, abraçando esse mercado. Rede Globo lá, né? Rede Globo, etc. Mas aí já entra uma questão ideológica que realmente para mim não consigo. Para encerrar, quais os maiores inconvenientes para seguir esse caminho? Vou dar um exemplo, porque eu vi uma entrevista com a Fernanda Montenegro e perguntaram para ela qual a dica, né, para quem quer a dramaturgia, né? E ela falou, tipo, desiste. Ela foi meio... Sim, desiste, porque quando a pessoa entra no teatro, no caso, ele pensa numa vida meio glamour, né? Meio estrelato e, na verdade, já estava dizendo que não era assim. Sim. Então desiste, não vem para essa...
Quer dizer, eu queria fazer essa mesma pergunta para você, embora sejam funções diferentes, mas o que você diria para alguém que está começando, você aconselharia essa profissão e quais seriam as dicas? Desiste, não estou brincando. Vou cair no lugar comum, é abraçar a profissão, é humildade novamente, é respeito aos mais velhos, entendeu? Acho que isso é importante. E você, dentro do que você gosta de fazer, do que você tem um foco, né? Você pensar bem na sua carreira, né? Você ter assim um planejamento de onde você quer chegar e de que área da fotografia você quer trabalhar, que acha mais importante. Por isso que eu acho que é muito bom você ter esse convívio, essa experiência com outros profissionais. Se você conseguir trabalhar no comercial, fazer um longa, fazer um documentário, entendeu? Fazer um institucional, enfim. Aí você consegue entrar um pouco nesse universo e entender melhor como funciona cada um. Entendeu? Aí talvez você consiga, digamos assim, ter um deslumbramento, uma visualização melhor de como é que pode ser o seu futuro, entendeu? Porque, infelizmente ou felizmente, no meu caso, foi muito pelo amor na profissão e uma coisa muito de gosto, né? de vestir a camisa, vamos dizer assim. Legal, bacana mesmo. Eu estou muito feliz com a sua entrevista. Muito obrigada mais uma vez. E espero que vocês aí possam curtir e aproveitar, porque é um aprendizado, é uma riqueza essa troca de experiência. Curte o canal, se inscreve. Eu vou deixar algumas informações do professor aqui na descrição.